o que são crenças? A gente vai falar aqui de crenças limitantes, certo? As crenças limitantes, elas são pensamentos ou opiniões que a gente acredita, que a gente aceita como verdade, mas na verdade elas não são, certo? São coisas que a gente pensa que ela é verdade, mas ela não é. Elas têm a característica de ter um efeito negativo sobre a gente, sobre as nossas vidas, porque elas freiam a nossa capacidade de crescimento, tanto na área pessoal quanto na área profissional. Ela sabota a gente por inteiro, certo? Se a gente tiver alguma crença limitante na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, ou com relação à nossa vida profissional, nosso trabalho, nossas artes que a gente faz, então ela vai sabotar o nosso crescimento. E por isso é que muitas vezes a gente desiste de realizar algum sonho, de começar a fazer algo diferente, porque a gente já acredita que aquilo ali não é possível, por causa dessas crenças limitantes. Vocês têm alguma crença assim? Vou dizer aqui alguns exemplos que eu separei, que eu ouço muita gente falando. Não consigo emagrecer, eu já fiz de tudo. Isso voltado para o lado pessoal. Não consigo vender, muita gente fala isso aqui. Não consigo aprender a fazer crochê ou outra arte manual. Não importa o quanto eu trabalhe, eu nunca vou conseguir juntar dinheiro. Nunca vou conseguir a internet. Esse negócio de internet é muito difícil. Aí chega para um filho, para a filha, para uma neta. Veja isso aqui para mim, resolve isso aqui para mim. Porque tem essa crença limitante, achando que não consegue fazer, certo? E essas crenças limitantes, elas muitas vezes, elas são inseridas na gente ainda na infância, ou pode também ser ao longo da vida. Por exemplo, quando a gente ouve muitas vezes os pais da gente, né, falando, você é muito desorganizada. A pessoa cresce com aquele pensamento que é desorganizada, às vezes nem é. Ou então, você nunca vai ter sucesso, você é muito preguiçosa, você dorme até tarde, você não faz nada direito. Então, a gente interioriza aquilo e aceita como uma verdade. Às vezes nem é. Muitas vezes também, essas crenças, elas, além de vir, né, pelo que algumas pessoas falam pra gente e a gente aceita aquilo, pode vir por algum trauma. Você começou a tentar aprender, por exemplo, a fazer crochê, né? Não conseguiu, tentou, não conseguiu, aí você já acha que nunca vai conseguir. Ou você, por exemplo, tentou fazer qualquer outra coisa, pintar. Aí você vai e pinta, a primeira coisa lá que você fez não deu certo. Aí você já acha que aquilo ali não vai dar certo, né? Já tentou aprender a fazer inglês, não conseguiu. Já tentou aprender a tocar violão, também não conseguiu. E acha que você nunca mais vai conseguir. Eu tinha uma crença limitante que é com relação a uma dieta. Que uma amiga minha chegou pra mim pra dizer que estava fazendo uma dieta chamada low carb. Flávia, Ana, tô fazendo uma dieta low carb, não sei o que lá, já perdi tantos quilos e tal, como é? Aí ela, não, é uma dieta que reduz a quantidade de carboidrato, não sei o que, tem um jejum intermitente que você faz 16 horas sem comer, você janta e depois só vai almoçar no outro dia, não sei o que. Aí eu disse, isso não dá pra mim não, não dá de jeito nenhum, porque eu janto, lancho antes de dormir, tomo café de manhã, lancho e vou almoçar. Como é que você quer que eu vá do jantar até a hora do almoço? Não dá certo. Então, assim, pra mim já era um limite. Não, vou passar fome e tal. Passou o tempo. Depois eu resolvi fazer essa danada dessa dieta. E consegui. Hoje em dia, vai fazer agora, dia 10 de setembro, 3 anos que eu comecei a fazer. Me dou super bem com ela. Consigo passar 16, 18 horas sem comer, sem sentir fome, sem nada. Então, assim, consegui fazer porque eu tentei. Mas eu dizia que era impossível, sem nem tentar. Sabe aquele negócio, tem uma frasezinha que tá super em alta, assim, achando que era impossível, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Nunca tinha dito a você, nada a você, que aquilo era impossível. Aí você foi lá e conseguiu fazer. Então, tem que tentar. Não consigo aprender a fazer crochê. Você já tentou? É isso que muita gente me diz. Não consigo fazer crochê. Aí eu digo, você já tentou?
Aí a pessoa faz, não, mas eu acho que é muito difícil. Mas você nem tentou, como é que você está dizendo que é difícil, né? Deixa eu ver aqui, se tem alguma dúvida. Tem gente aqui que é a primeira vez, quer aprender a fazer crochê. Muito bem. Ó, tá dando certo lá no YouTube também, certo? Então, a crença, né? São essas crenças que limitam. Quais são as crenças que vocês têm aí do outro lado com relação ao artesanato? Não consegue fazer, não tem habilidade para artes manuais, não consegue costurar. Essa tem uma, né? Tem uma bem forte que é essa, que sempre me perguntam, suas peças, suas bolsas, vocês têm, você coloca forro? Aí eu digo, coloco, em todas as peças eu coloco. Aí a pessoa faz, mas eu não uso forro porque eu não sei costurar, né? Tenho medo de aparecer, eu faço meus produtos, mas tenho medo de aparecer, sou tímida, tenho medo de divulgar. Alguns tipos de medo também fazem parte das crenças limitantes. Tenho medo de investir em um negócio próprio, em empreendedorismo. Tem gente que tem medo, sabe de quê? De ter sucesso também. Tenho medo de ter sucesso porque eu não sei se eu vou dar conta do recado. Não sei se eu vou dar conta de atender a quantidade de pedidos. Meu marido, quando eu comecei a anunciar mais os produtos na internet, essas coisas, ele disse, você está anunciando e como é que você vai fazer para dar conta? Se aparecer muito mais pedidos do que você consegue alcançar. Aí o que é que eu disse a ele? Calma, quando chegar nessa fase, aí a gente vê o que vai fazer. Porque eu vou estar com medo de não conseguir dar conta se eu ainda nem cheguei lá, né? Ser canhota diziam difícil de ensinar, só que não. Pois é, eu sou canhota, né? Joiceni, aí eu sou canhota. Quando eu fui começar a fazer o curso, a montar o curso, eu fiquei com essa crença limitante, eu tenho que admitir. Eu, por ser canhota, eu sei que a dificuldade que os canhotos têm. Não tem vídeo na internet, quando tem com a mão destra, poucas pessoas se dispõem a ensinar ou disponibilizar vídeos com a mão esquerda. Aí o que é que eu disse? O que é que eu dizia para mim? Eu vou fazer um curso para canhotas, porque eu sou canhota, então as pessoas destras, elas não vão aprender comigo. Aí depois, eu disse, não, eu vou dar um jeito disso. Então, meu curso, ele tem vídeos tanto para destras quanto para canhotas. Então, além de fazer um curso não só para canhotas, eu consigo atender todo mundo, certo? Deixa eu ver aqui os comentários das meninas. Demora um pouquinho, eu falo, aí demora um pouquinho para poder vocês ouvirem e chegar a resposta para mim. Que máximo essa live. Jade, obrigada. Linda essa frase. E aquela, né? Na hora que eu tava falando. Por não saber que era impossível, foi lá e fez. Tem um monte de gente aqui. Gilmara, eu achava que não sabia vender. Hoje eu sei que eu posso. Que massa, Gilmara. Conte mais aí um pouquinho. Joiceni é canhota também, aprendeu sozinha. Minha mãe que me ensinou. E ela é destra. E quando que eu aprendi ainda, eu era na infância, então quando ela vinha me ensinar, aí ela dizia, é muito difícil de ensinar para você, porque é com a mão contrária da minha, né? E agora minha filha, tem hora que ela quer aprender. Aí quando eu vou ensinar ela, a gente fica, né, se batendo. Aí eu já disse, vovó vai ter que lhe ensinar, sua avó vai ter que lhe ensinar, porque as duas são destras. Yara, estou entrando na live, estou adorando. Tenho medo de divulgar o que faço. Faço em inglês, sempre desisto de tudo que começo a fazer. Pois é, Yara, isso é o que a maioria das pessoas fazem. Eu não consigo aprender inglês. Eu também vou falar para vocês. Eu tinha essa crença limitante. Quando a gente, antigamente, né, que estudava, hoje em dia não, as escolas são bilíngues, tem muitas opções de curso de inglês e tudo. Então, na época que eu estudei, era aquela coisa, a gente só sabia o verbo to be e falar aquelas frases prontas. Eu fiz até, fora da escola, eu fiz o CCAA. Só que era só aquelas coisas assim, aquelas frases que vinham e a gente ia copiando. Então, se eu olhasse alguma coisa na internet, tentasse ler alguma coisa e não conseguia,
identificar as coisas, não consegui fazer nada. Aí fui fazer uma viagem com meus filhos e meu marido, fomos pra Disney. Aí eu fui para um curso desses mais rápido, assim, já adulta, né? Pra ver se eu aprendia. Aí até desenrolei alguma coisa assim. Só que aí, depois, a gente fez um ano ou 2 depois, a gente fez uma viagem pra Europa. Chegou lá, não consegui falar nada, porque é aquele inglês mais certinho, mais coisa. Não consegui falar nada. E eu dizia, não, eu tenho vergonha, eu não quero ir para uma sala de aula já de adulto, né, de inglês, para falar na frente de todo mundo. Só que quando eu voltei dessa viagem, aí eu pensei comigo mesma, ou eu quebro essa barreira da timidez e vou para uma sala de aula para poder escutar sotaques diferentes, porque essa outra aula que eu fui antes, quando a gente foi para Disney, era só eu e uma professora. Então, com o tempo, eu fui, né, ficando mais à vontade, só que eu só entendia o jeito que ela falava. Quando eu cheguei lá na viagem, que as outras pessoas falavam mais rápido, falavam de outro jeito, falavam coisas, eu não entendia nada. Aí, o que é que eu falei pra mim mesma? Agora, eu vou vencer essa barreira. Eu vou me matricular em uma sala de aula e vou pra lá. Resultado, fiz no Senac, era uma turma grande, assim, só de adulto, né? A gente faz aquele teste de nivelamento e consegui concluir o curso. Então, é isso. A gente tem que começar e tem que terminar. Jair, cresci ouvindo a família dizendo que eu era muito desorganizada e desastrada. Hoje, adoro a organização e dificilmente quebro algo. Pois é, às vezes isso tem um efeito rebote, né? Por você ouvir tanto aquilo, você se policia para não ser aquilo. E tem também as outras coisas que dizem assim, dizem assim, se você chegar para os seus filhos, você é muito danado, você é muito isso. Ele vai ser, porque você fica dizendo que ele é, né? Gilmara, hoje dou mais valor às minhas peças, tanto em carinho, que já tinha, como em valor financeiro, que aprendi com você. Ai, obrigada. Eita. Fala isso. Aqui. As meninas do YouTube estão ali, mas não perguntaram nada. Então, é importante isso, certo? A gente vencer as nossas crenças limitantes. Vamos lá, vamos voltar. Então, vocês aí, né, também já podem pensar nisso. E se o meu negócio crescer? E se eu começar a fazer crochê? Eu tô fazendo por hobby, mas aí se as pessoas começarem a ver e me pedir para vender, eu vou ter vergonha de vender. Tem gente que faz por hobby, aí começa a fazer, né, as amigas começam a ver e aí começam a pedir faça pra mim também, faça pra vender, aí você fica com vergonha de cobrar. Aí começa a dar tudo. Não tem essas também? Jailze também aprendeu a valorizar a arte dela. Então é isso. E o que não é esse sabotador? O que não é uma crença limitante? O que não é a crença limitante é aquela coisa que é realmente verdadeira, certo? É aquilo, não é que eu estou inventando aquilo, não é só coisa, sabe aquele negócio? Não, isso é coisa da sua cabeça. Então, a crença limitante é coisa da sua cabeça, que alguém colocou, que você adquiriu por algum trauma, por alguma coisa na sua vida. O que não é aquilo que realmente é verdade. Por exemplo, a pessoa não tem, sei lá, por exemplo, eu vou fazer basquete, aí eu tenho 1,56 m. Eu jamais vou fazer uma cesta, a não ser que alguém me ajude e me empurre assim. Sabe aquelas enterradas de basquete que aquele povo lá do profissional faz? Que pega lá na cesta e dá aquela enterrada? Eu não vou conseguir fazer isso, principalmente se for numa cesta profissional, que tem uns 3 metros de altura. Então, isso é uma crença limitante? Não é. É que eu não vou conseguir, porque eu não tenho altura suficiente, por mais que eu treine, né? A não ser que eu treine para fazer igual aquele negócio de impulso, alguma coisa assim, certo? Deixa eu ver aqui. Tata Berno. Eu sou uma dessas que faço e dou. Pois é. Se você faz, gosta de fazer, e aí chega um aniversário de uma amiga e tal, que também isso é bem legal. Você fazer para presentear. É o aniversário da minha amiga, vou fazer, vou dar de presente, é uma coisa. Mas só dá, né? O Gilmara também já deu. Eu estou com problema, não achei a linha aqui no comércio em Salvador.
mas encontrei a loja que vende as peças. Tá. Os fios Kiki, eles não têm muitas opções nas lojas, mas essa também é uma crença limitante que pode lhe limitar de comprar eles. Dá para comprar pela internet. Às vezes demora um pouquinho, mas um dia chega. É o que eu sempre digo, um dia vai chegar, certo? Então, vamos lá. Crença limitante, o que não é aquela coisa que realmente é verdade. Crença limitante é o que você bota na sua cabeça, o que alguém colocou na sua cabeça, certo? Que mais? E, deixa eu ver aqui que tem um comentário. Minha mãe disse que estudei para fazer crochê, desfazendo do que faço. Hoje eu disse para ela que o crochê está me rendendo mais do que outras que tem uma profissão com diploma. Sou grata, minha avó. Como é o nome dela? Neuza. Neuza, o meu caso também, assim, só que minha família, meus pais, meu marido, meus filhos, eles não diminuem. Mas não sei aqui se você me acompanha há muito tempo, mas eu sou advogada. Eu nunca me identifiquei muito com a profissão, eu nunca gostei muito, mas fiz vestibular, passei, fiz a faculdade inteira de Direito, fiz a OAB, passei, já sou advogada há muito tempo, só que não é a profissão que eu me identifico. Eu sempre gostei de artes manuais, então eu sempre fiz algumas coisas. E foi há 3 anos que eu voltei a fazer crochê e assim, me encontrei com o crochê. Mas, graças a Deus, que eu tenho apoio, né, das pessoas, da família, do marido, dos filhos, todo mundo me apoia. Mas eu acho que a gente tem isso que você falou, assim, eu me realizo muito mais fazendo crochê, vendendo as peças, as pessoas admiradas com as coisas que eu faço, com o trabalho que eu faço, me realizam muito mais do que quando eu era advogada. E a realização não é só financeira, é muito mais mental, sei lá, de autoestima, de bem-estar que traz. E, consequentemente, vem o lado financeiro também, que eu posso dizer que eu ganho muito mais dinheiro fazendo os produtos em crochê do que com a advocacia. Quando chega alguém para mim, Flaviana, tem um problema, não sei o que, precisa entrar com ação, então entraram com ação contra mim, eu já vou assim, sabe? Mas eu queria uma bolsa, tal modelo para hoje. Opa, é para já, faço já. Faço bem rapidinho e com empolgação, com satisfação, sabe? Então, é muito melhor para mim. Ela disse, tenho vergonha de vender e não sei precificar corretamente, por isso dou. Tatá, tem um vídeo no canal do YouTube que eu falo exatamente sobre precificação, certo? Depois dá uma olhadinha lá. Jaqueline fez o pedido hoje dos fios Kiki, muito bem. E aí, depois que a gente sabe dessas crenças, me contem aí as crenças limitantes de vocês, digite aí qual é a sua maior crença limitante, para eu poder saber. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho assim, como você deve buscar fazer, o que você deve fazer para buscar mudar isso. Primeiro de tudo, tem que querer. Né? Igual a mim. Quando a minha amiga veio falar sobre a dieta, eu tava bem, eu tava precisando, achando, né, que não tava precisando. Só que aí depois eu engordei um pouquinho, queria perder peso. Aí eu me lembrei do que ela falou, né? Que é uma dieta que perde peso rápido, que não passa fome, apesar de tirar, né, algumas coisas que a gente tá acostumada a comer. E aí eu resolvi fazer. E fui de corpo e alma, assim. Eu fui realmente querendo fazer. E todas as vezes que eu ia fazer uma alimentação, né, que eu ia me alimentar, que eu ia sair de casa, eu me programei para aquilo. Eu me programei para fazer e não furar a dieta. E eu consegui fazer. Então é isso. Primeiro vocês têm, né, como você pode superar esse sabotador aí, essas crenças. Identificar quais são as crenças que estão realmente te limitando, ver qual é que realmente é uma crença limitante e qual é aquela que é verdadeira. E depois você analisar isso e ver se você consegue mudar, fazer algo para mudar elas. Se minha crença limitante é que eu não consigo vender, então eu vou fazer algo para que eu aprenda a vender. Porque a pessoa não consigo vender, todo mundo vende alguma coisa, a gente está se vendendo o tempo inteiro, a gente vende a nossa imagem, a gente, né, vende o nosso
Tudo, a gente está se vendendo o tempo inteiro. Então, tem jeito de resolver, fazer isso mudar? Tem. Buscando informação, buscando conhecimentos, fazendo um curso e várias outras coisas. Ah, eu não consigo fazer crochê. Tente. Agora você vai tentar hoje, não vai conseguir, vai desistir? Não é um jeito certo de superar esse desafio. Então, vocês têm que ir aos poucos, mas tentando mudar a cada dia, tentando superar essas crenças, tá? Eu também fiz pedido hoje, fiz Kiki. Ó, todo mundo fazendo pedido de Fios Kiki, por isso que eles estão demorando tanto a entregar. Porque, olha, eles estão num sucesso que vocês não têm noção. E agora, durante a pandemia, a quantidade de pessoas fazendo crochê, voltando a fazer, ou aquelas pessoas que já sabiam, que estão investindo mais ainda nessa arte, tá assim uma coisa de outro mundo. É um mercado que está super em alta. Muita gente aí fala de crise, crise, porque a pandemia, porque... crochê, produtos em crochê. Para mim, não tem crise. Não estou vendo crise nesse setor aí. Tem vários setores que realmente estão passando por dificuldades, mas tem outros que estão assim super em alta, né? Enquanto uns vendem lenço, como é? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, vocês que estão... É assim? É. Então, vocês que estão aqui tentando fazer algo diferente, colocar esse negócio para frente de crochê, então vocês têm tudo para dar certo. Deixa eu ver aqui que teve comentários. Jaqueline, meu marido não acredita que eu vá aprender a fazer bolsas. Eu comprei a agulha número 9 e ele disse que nunca viu uma agulha tão grande e não acredita que eu vá conseguir fazer. Mostre a ele, Jaqueline, que você pode, que você vai. Diga a ele que ele nunca viu uma agulha de fazer crochê desse jeito, porque a agulha de fazer crochê normalmente é aquela fina, porque é com a linha fina. Então, a agulha de crochê número 9 é a que eu uso. Mostre um vídeo meu fazendo crochê, que ele vai acreditar e você vai conseguir. Caldeira, ainda bem que na minha cidade tem. Tem Fios Kiki aí. Você é sortuda, viu? Aida Michelino, eu quero aprender a fazer, me ajuda, tenho 58 anos, super jovem. As inscrições para o curso de crochê do Libé Atelier vão abrir dia 14 de setembro. Ó, ele falou que eu tenho coragem de comprar um produto tão caro. O que é tão caro? Mãos de fada, Marcelo. Jaqueline, faça uma bolsa bem linda, encontre ela para vender, mostre a ele o preço e mostre a sua. Muito bem. Exatamente. Todos agora, todas nós na torcida para Jaqueline fazer uma bolsa bem linda e ter bem muito sucesso com ela, né? A gente tem que às vezes também essas coisas fazem parte do desafio, fazem parte para a gente se tornar ainda cada vez mais forte. Ah, tá duvidando de mim? Pois agora você vai ver que eu vou conseguir, né? Meu Deus, moro ao lado da fábrica dos Fios Kiki, mas só vendem online. Meu Deus, que sonho morar aí do lado. Como eu falei pra vocês da parte da dieta, que eu falei, eu perdi simplesmente 12 quilos. Perdi 12 quilos, assim, fácil. Depois que eu comecei a fazer a dieta, aquela que passa um tempão sem comer, que corta algumas coisas, eu simplesmente consegui. Eu achava que era difícil porque eu não sabia, eu nunca tinha tentado. Fui lá e fiz, certo? As alunas, cadê minhas aluninhas aqui que dizem que não conseguem costurar, que aí teve umas que resgataram as máquinas que estavam lá na casa da sogra, tiveram outras que ganharam máquina de costura, outras que compraram máquina de costura e estão conseguindo fazer os forros, já estão arrasando, né? Eu não consigo fazer, aí é só tentar que vai lá e consegue, certo? Marcela, ela tem que mostrar aqui, Jaqueline, quando você fizer, aí a gente faz uma live para você vir aqui e mostrar a sua bolsa. Marcelo, aprendi a fazer forro à mão. Tá vendo, Marcela? Que você dizia que não conseguia, que não sabia fazer.
É isso, minha gente. A gente tem que superar os nossos desafios, tem que tentar, tem que não desistir e ir lá e fazer, certo? Ah, mas eu não consigo. Você fala isso é porque nunca me viu fazendo. Mas você precisa ver aqui, as minhas peças ficam todas tortas. Também tem essas que falam isso, né? Já é, como é que eu posso dizer? Já é uma crença limitante da crença, né? Você já está colocando tudo para trás, aquilo que era para pelo menos tentar evoluir. Então, o que a gente pode falar de um jeito errado de você superar esse obstáculo é você não identificar as crenças que estão lhe limitando, é você não fazer esse, você tem que fazer um brainstorm, pensar direitinho, por que que eu não estou fazendo isso? Jaqueline tem que pensar, por que que eu não consigo fazer a bolsa? Porque eu não tentei, né? Aí, depois que você identificar essas crenças, você tentar mudar. Você entrar, não consigo aprender inglês. Busca aí na internet, entra num curso, busca apoio, busca informação sobre aquilo, né? Lê algum livro sobre isso, vê vídeos, e aí vai indo e vai tentando, certo? E o jeito certo de superar esse obstáculo é fazendo o que eu já falei, buscar identificar as crenças e os meios para superar ele, tá? Ó, Jailze, que é Jade. Errei o primeiro forro, ficou tão estranho, eu ri tanto, mas fiz o segundo, ficou grande. O terceiro já melhorou. Não é assim? É assim mesmo. Porque a gente, às vezes, por uma coisa errada que a gente fez, a gente fica achando que não vai dar certo, que tudo vai dar errado. Ah, eu tentei fazer aquilo ali, não consegui, e aí não vou conseguir mais. É só tentar. Eu sempre dou o exemplo da bicicleta. Eu não sei, eu não conheço ninguém que tentou andar de bicicleta pela primeira vez e já saiu andando, né? A gente anda, tenta, até conseguir. Aí tem um dia que você sobe na bicicleta e sai andando, né? Marcela, desmanchei várias bolsas, agora estão ficando ótimas. Estou vendo suas bolsas, viu, Marcela? Estão ficando cada vez mais lindas. Disse também, demorou para fazer o forro, exatamente, ficava pequeno, outra vez grande, colocou o zíper errado, até que fez e deu certo. Disse fez um monte de bolsa, aí depois ficou dizendo, vou fazer o forro. E aí quando começou a fazer, os primeiros não deram muito certo, mas depois deu certo. Solange, não ouço o som, o que posso fazer? Veja, pior que mesmo que eu falar aqui, ela não vai ouvir. Tente ver com... Alguém digite aí para ela, por favor, para ver se o volume do celular dela tá bem baixinho. Veja se ela aumenta o volume. Por favor, alguém digite aí para Solange Clays, para ela aumentar o volume do celular dela. Julie, você chegou, acabou de acordar uma hora dessa. Foi dar um cochilo à tarde e acordou agora. Obrigada, Jailze. Então, meninas, vocês... Isso, ver se o telefone dela tá baixo. Então, vocês têm que identificar essas crenças limitantes, porque elas realmente atrapalham. As crenças limitantes, elas sempre são prejudiciais, elas sempre são negativas, tá? Então, a gente tem que tirar isso da nossa mente. Mãos de Fada Neia. Quero comprar seu curso. Dia 14 de setembro abriremos novas vagas para o curso. Sou péssima em forro. Dentro do curso tem 2 módulos que a minha mãe que faz os forros das bolsas. Então tem 2 módulos. Ela explicando como faz os forros das bolsas, como você mede. Ela explica para você saber fazer o seu forro. Entendeu? Ela não dá a medida do meu forro, por exemplo. Ela ensina você a tirar as medidas da sua bolsa e fazer o seu forro.
E um outro módulo é dos porta-vinhos dos porta-vinhos. Aí, em todos os módulos das bolsas e dos produtos que eu faço, eu coloco o forro e dá para vocês acompanharem bem direitinho. Ó, Renata Grigio, você tá aí. Assisti uma palestra do Oscar, jogador de basquete. Ele disse que ganhou o apelido de Mão Santa. E ele disse, então, mão santa nada, mão treinada. Treinava diariamente. Exatamente. É porque as pessoas têm mania de dizer, só vê lá o resultado da pessoa, né? Quando ela chega lá no resultado, não vê o quanto ela treinou, o quanto ela se dedicou para poder chegar lá. Tem uma história também, sua mãe usa máquina de costura para fazer o forro? Sim. Eu vou pegar aqui um forro. Ó. Enquanto não acertava 1000 cestas em sequência, ininterruptamente, ele não parava. Exato, ó, eu tô toda arrepiada aqui. O curso começa dia 14, mas e a inscrição? Como fazer? A inscrição abre dia 14. E assim que você faz a inscrição, o curso já é liberado. Você tem um ano para acessar o curso à medida que você quiser, na velocidade que você for. Vai ter lá as datas a gente ainda está vendo isso, as datas de liberação dos módulos, vai indo e aos poucos e vai. A gente não pode desistir. Exatamente. Tem uma história que eu gosto de contar também, que é de Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele ficou conhecido como pilotava muito bem na chuva. Só que na época dele, salvo engano, era na época dele ainda de kart, ele foi fazer uma corrida, estava chovendo, ele se deu super mal. E todas as corridas na chuva, ele se dava super mal. Aí o que é que ele fez? Passou a treinar na chuva. Todas as vezes que estava chovendo, ele saía para treinar. Enquanto, às vezes, estava tendo lá o treino, que os companheiros dele de equipe, começava a chover, eles iam lá e guardavam o carro. Se ele não estivesse lá na pista, ele tirava o carro e ia correr na pista. Aí, o que é que aconteceu? Ele ficou bom em correr na chuva. Então, é isso. Aí a pessoa, ele dá hoje tá chovendo, Ayrton Senna tá com sorte, porque hoje tá chovendo e ele vai se dar bem. Não é sorte. Não é sorte. É você lutar para vencer os seus pontos negativos, né? O valor do curso só dia 19. Que mais? Sim, os forros, Esses aqui são os forros que eu já tenho pronto. Que eu já tenho eles aqui, Já tenho algumas cores. Porque aí quando eu recebo, tem esse outro, né? Essa outra cor. Para cada cor de bolsa, tem uma cor de forro, né? Do tecido e do zíper. Aí então eu já tenho, esse aqui é com o tecido com a marca, né? Do Libé. E aí a gente já tem aqui, eu tenho alguns modelos de bolsa e alguns tamanhos de forro para cada uma dessas que eu faço. Aí, já fica tudo prontinho assim, tá vendo? De tantos centímetros, aqui de outros centímetros. Então, à medida que eu vou, esse aqui, de 20 centímetros, certo? Eu amarro assim. Então, à medida, já tem, a pessoa chega, por exemplo, Linsbel. Flaviana, queria uma bolsa almofadinha na cor, por exemplo, essa aqui que já tá na minha mão. Que cor é essa? Azul Royal. Aí, eu já tenho o forro. Tenho aqui, sim, coincidência, tá aqui, tenho a linha, tá aqui a linha azul, o fio azul royal. Então, o que é que eu faço? Faço a parte do crochê e já coloco o forro, né? Já tá aqui pronto. Então, eu sempre tenho alguns tamanhos e cores de forro, aquelas que sempre saem. Então, eu sempre procuro ter já pronta, para quando eu receber uma encomenda, eu fazer rapidamente. Aí, eu tenho tanto das bolsas, quanto dos porta-vinho. Então, isso já facilita muito. Já é uma dica aí para vocês que dizem que não conseguem também fazer os forros. Encomendem alguma costureira, alguém, né, para fazer. Aí, você já encomenda algumas cores que vocês sempre fazem. E já tem aí pronto. Assim somos nós, temos que treinar. Exatamente, Gilmara. A gente nasce uma pedra bruta.
E à medida que o tempo vai passando, né, a gente vai crescendo e vai aprendendo. E o ser humano é capaz de aprender tudo, assim, é o animal que se adapta melhor, né, a tudo, né? Quantas e quantas e quantas pessoas não já tiveram que se adaptar, que mudar, que fazer coisas diferentes, principalmente agora durante a quarentena. Quando perde o emprego, às vezes a pessoa tem super estabilidade em alguma coisa, no emprego, e aí é demitido e tem que mudar, né? A gente é uma esponja, né? A gente absorve as coisas. Ansiosa para chegar logo dia 14. Vai chegar, vai chegar. Qual tecido? Normalmente é tricoline, esses que ainda tenho aqui, ó, alguns coloridos, né? Alguns estampados. E esse outro, que é esse aqui eu acho ele lindo, que é o que é outra estampa, ó. Outra estampa não, outra cor. Karnal diz que sorte é o nome que o preguiçoso dá por não tentar. Vou estudar muito, vou fazer tal coisa aqui pra ter sorte, né? Pra ter sorte. Vou estudar, vou me dedicar. Essa daqui é uma que eu tô terminando, já terminei, na verdade, ela, ó. A bolsa leque. E já tem o forro dela aqui, só pra colocar e finalizar ela. Eu acho lindo também esse aqui, ó, essa cor. Que é... eu esqueci de mostrar pro YouTube. As meninas do YouTube, me perdoem. Cadê elas? Tá aqui, não está aparecendo no YouTube. Ai, meu Deus, não estou aparecendo? Olha aí, produção. Ou será que é tá vendo? Pro YouTube. O forro. Essa daqui, né, que é aquele modelinho novo, que vocês já viram, que eu já mostrei, mas eu não coloquei o forro ainda, vai ser esse, ó. Já tenho ele aqui, ó, pra colocar. Coloca aqui, costura, falta ainda o cursor, e ó, como fica, certo? Tem forro para fecho de metal, aquele que é em forma de botão. Ali é o botão imantado, né? Mesmo quando a bolsa é com botão imantado, eu coloco forro. Porque como ela tem tem a trama, tem as coisas assim, mesmo, por exemplo, que eu colocasse um coisa aqui, fica caindo as coisas, né? Quando a gente coloca coisas pequenas, tipo essa, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Assim dá pra todo mundo ver. Deve ser muito interessante colocar o forro nas bolsas. O zíper em metro. Exatamente. Fazer o curso está sendo um grande presente. Você é muito paciente para ensinar. Obrigadão. Oi, Mônica, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Mônica também é aluna do curso. Disse. Quem mais está aqui? Marcela. Gilmara. Renata. Cadê as aluninhas? Muito lindo, né? Jailze, Rosemary, Marleide. As aluninhas. Vamos mostrar para essas meninas que a gente é capaz, que dá para fazer. Cícera, quero muito fazer o curso e aprender a fazer crochê. Muito bem. Sim, aí o curso, nem era para estar falando sobre o curso, porque o assunto da live de hoje é completamente diferente, né? Mas o curso, ele é desde os pontos iniciais, né, meninas? Me ajudem. Você vai... Quem nunca fez crochê com fio de malha, né? Como Jaqueline, que comprou agulha e o marido achou estranho que a agulha era muito grossa. Tem os primeiros módulos, que é como escolher a agulha, como escolher o fio ideal, como você vai encaixar esse fio na agulha, porque não é você comprar uma agulha dessa grossa, número 9, e usar com um barbante, por exemplo. Usar com outro, né? Então, tem desde isso, para você aprender a escolher a agulha, o fio. O que mais? Do 0 a 100 na arte do crochê, exatamente. Aí depois tem os pontos iniciais, vocês vão aprender a fazer a correntinha, ponto baixo, ponto alto, todos aqueles pontos iniciais, certo? Depois que tem todos os pontos, aí você vai começar a aprender a realmente fazer as bolsas.
Aí, ó, essa parte da crença limitante também eu busquei trazer para o curso as sequências, né? A sequência do curso é exatamente essa. O que é que eu ensino primeiro? Você escolher a agulha, você escolher o fio, depois você fazer os pontos iniciais. Aí eu digo sempre, treinem os pontos iniciais, não queiram como é? E lá na frente, né? E você colher o resultado lá na frente sem você fazer o básico. As libezetes, né, Marcela? Ó, nós estamos me ajudando. Depois, aí vai aprender a fazer a bolsa almofadinha. Lá tem. Ah, o que eu preciso fazer para a bolsa almofadinha? Preciso fazer a correntinha, ponto baixo, depois ponto alto. Você já vai ter aprendido tudo isso lá no iniciozinho. Então, depois, quando a gente termina de fazer a bolsa, vai colocar o forro. Aí tem o que mais, M? As meninas estão me ajudando, sabe? Alças, forro, acessórios. Aí de cada produto desse tem as receitas, tem as dicas de fotografia. Sim, precificação e embalagem. Sim, tem os e-books. Ponto baixo centrado, né? Esse de cima. Não deve ser precipitado, exatamente. Sim, e tem um detalhe, né? Que todos os vídeos de passo a passo são gravados com a mão esquerda e com a mão direita, tá? Então, vocês que são canhotas e vocês que são destros, dá para acompanhar. Mas, vamos voltar para o tema da live, que é crenças limitantes. Quem mais tem crenças limitantes? Quem acha que é difícil de superar? É difícil mesmo. Na verdade, é difícil. Mas a gente consegue. É só tentar, né? Não adianta, assim, a comunidade é o mais importante, a comunidade exclusiva no Facebook, que lá a gente troca ideias, troca informações, troca dicas, elas postam as artes que elas fizeram, eu tiro as dúvidas delas, uma ajuda a outra, sem falar na amizade, né? Na amizade, no carinho e na interação da gente mesmo, como um todo. Falei. Vamos lá para as dúvidas. Estamos chegando ao fim. Faltam 5 minutos aqui, mais ou menos. Aulas extras, encontros pelo Meet. Treino chega à perfeição, exatamente. Na motivação também, a troca de ideias. A gente também estar cercada de pessoas com os mesmos objetivos que a gente ajuda muito, né? Como essa história, eu gosto muito de falar na história da dieta. Você tá fazendo uma dieta lá, aí você tá cercada de pessoas que ficam, vai comer isso? Não, vamos sei onde, vamos lá. Você acaba cedendo. Você acaba, você não vai conseguir fazer isso. A pessoa fica ali colocando para baixo o tempo todo. Não, mas eu queria fazer isso aqui. Não, mas vamos em outro canto, vamos sair, vamos não sei o que lá. Não faça isso não. Aí a pessoa acaba desmotivada e não consegue também muitas vezes atingir esse objetivo. Tem aula de bolsa sem forro também. Todas as minhas bolsas eu coloco forro. Se você quiser fazer, por exemplo, uma bolsa sem colocar forro, aí fica à vontade, tá? As aulas são online ou gravadas. As aulas do curso, vamos separar as coisas. Curso de crochê do Libé Atelier é o curso, certo? Realmente é o curso que eu abro as vagas a cada 2 meses, assim, depende, né? Da demanda e da disponibilidade também. Então, ele não fica aberto durante todo o tempo. Eu quero entrar hoje, fazer o curso hoje. Não está aberto, vai abrir só o dia 14. E depois do dia 14, provavelmente só o próximo ano, porque 14 de setembro a gente já está chegando no finalzinho do ano. Então, normalmente eu marco a próxima abertura das vagas e aí nem sei quando é que vai ter outra. Aí, vocês fazem a inscrição e as aulas, elas já são previamente gravadas, são aulas feitas exclusivamente para o curso. Não é essas aulas de live que fica interrompendo, não. São aulas gravadas, editadas, tudo bem certinho, certo? Vamos ver aqui do YouTube. Cícera. Eu fui para o CRAS aprender a fazer crochê. Aprendi a fazer a correntinha, comecei a fazer um tapete com a linha número 8 e a agulha número 4. Mas fui mais por causa dessa pandemia. E aí, gostou? Eu costuro à mão forro zíper. Rose costura na mão. Pois é.
O forro, depois que ele tá pronto aqui, eu costuro ele na mão. Porque não tem como costurar na máquina, né? Porque aqui é grosso. É grosso aqui a partezinha onde vai a costura, certo? Tive uma cliente que quis sem forro a bolsa de praia. Ok. Aí é questão, né, de gosto. Cada um tem o seu. Né? Mas a minha bolsa de praia eu coloco forro também. Porque a gente coloca as coisas, coloca o celular, coloca uma chave do carro, uma coisa. E o meu modelo de bolsa de praia, ele tem uma trama, porque ela é grande, então ela tem uma trama bem espaçada, assim, tem uns buracos, assim, é maior do que esse aqui, do que esse buraco aqui, sabe? Então, se eu não colocar forro, acho que vai cair tudo. Por isso que eu coloco o forro. E, na verdade, eu prefiro mesmo com forro.